professor Geraldo Neto na área. Estava morrendo de saudade de vocês, não aguentei e estamos aqui. E hoje nós vamos dar início ao nosso módulo de princípios, perfeito? É o módulo voltado para a gente estudar os princípios que regem a administração pública, perfeito? Tem que prestar bastante atenção. A gente não pode dar mole quanto a isso, porque ainda mais se tratando de concurso público, você tem que saber exatamente o que diz tanto a Constituição Federal e os princípios implícitos trazidos pela doutrina ou por qualquer outra lei infraconstitucional. A gente tem que saber por quê. Cai muito em prova. E quando se trata de direito administrativo, princípio é muito importante porque ele ajuda você a interpretar aquela questão de prova. Eu até costumo brincar, você pode até não saber nada, mas se você dominar bem a matéria, o tópico de princípios, você vai fazer uma excelente prova. Você vai conseguir, eu até brinco, né? Até para chutar tem que ter talento. Você vai conseguir fazer uma boa prova, você vai conseguir eliminar algumas questões. E isso é de suma importância quando se trata de concurso público. Lembrando, né, gente? Isso daí eu estou falando no caso de uma questão aonde, se você não errar, não venha te suprimir algum tipo de pontuação. Beleza? Porque a estratégia, ela muda de prova para prova, tá? Vamos lá. Deixa eu cair dentro aqui com vocês. Só ligar aqui rapidinho lá. Olha só, continuando com vocês. Vamos lá. Princípios. Olha só, princípios da administração pública. A gente tem que ter um cuidado, porque assim, você já deve ter lido alguma apostila, algum livro, assistido alguma aula, e a gente tem uma gama enorme de princípios. O que eu vou falar para vocês? A gente vai trazer o seguinte, eu vou trazer os princípios para vocês explícitos, perfeito? E depois, os princípios implícitos, ok? Eu vou trazer os princípios explícitos e os princípios implícitos, ok? Por quê? Esses explícitos, nós vamos trabalhar, eles se encontram lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Beleza? E os princípios implícitos? Eles vêm através do quê? Do entendimento da doutrina, da interpretação da Constituição, das leis, perfeito? Do próprio conteúdo das leis infraconstitucionais, perfeito? Daqui a gente vai derivar os implícitos. Então, eu quero que você fique atento ao seguinte, se está escrito na lei que é princípio lá na Constituição Federal, como a gente vai ver no artigo 37, que pertine à nossa matéria, show de bola, é um princípio explícito. Foi? Todos os outros, a título de concurso público, a gente vai colocar como princípio implícito. Mas aí eu aprofundo mais para poder mostrar alguns detalhezinhos para vocês durante a explicação, tá bom? Lá no artigo 37, caput da Constituição, se você está acompanhando aí em casa, ele mesmo fala, lá está assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que a gente vai lembrar pelo recurso mnemônico LIMP, perfeito? Antes da gente aprofundar dentro dos princípios, a gente bate um papo a respeito exatamente o que seriam os princípios, para que servem os princípios. A gente sabe que, pelo direito administrativo, a gente tem que atuar, a administração pública tem que atuar dentro daquilo que está positivado, dentro daquilo que está previsto em lei. Tranquilo. Mas como eu vou aplicar essa lei? Como eu vou interpretar essa lei? Como eu vou dar lógica a essa lei? Daí a necessidade de se fazer o estudo, a aplicabilidade dos princípios. Por quê? Segundo os doutrinadores, eles servem para interpretar as normas legais. Beleza? Para que eu possa melhor aplicar aquela legislação. Se você parar para analisar, quando você vai estudar direito constitucional, você tem a Constituição Federal. Direito civil, você pega o Código Civil. Processo civil, Código de Processo Civil. E assim vai, processo penal, tributário. Quando você vai estudar direito administrativo, você junta tudo aquilo
foi editado até hoje. Dali de dentro eu tiro aquilo que importa para mim, naquele caso, o que importa para a administração pública, e aí eu chamo aquilo ali de quê? Direito administrativo. Então é um conjunto de leis esparsas no tempo, no espaço. Então às vezes você vai se ver aplicando uma legislação da década de 70 junto com uma legislação dos anos 2000. Então, assim, como é que eu vou dar uma lógica? Uma lei que o lapso temporal intercorrido entre uma e outra foi de 30 anos. Para que eu venha conseguir fazer isso da melhor forma, eu tenho que fazer o quê? Aplicabilidade dos princípios. Eles vão me permitir fazer uma melhor interpretação daquela lei. Perfeito? Então, vocês já sabem que normas, o princípio, ele vai nos ajudar. Os princípios, eles nos ajudam a interpretar as normas, para que a gente possa ter o quê? Uma fiel, uma exata, uma melhor aplicabilidade das mesmas. Tá bom? Foi? Deixa o tio apagar aqui que a gente vai dar continuidade, tá? Vamos lá. Olha só. Princípios. Eles determinam o alcance e o sentido das regras. Então, olha só, eu quero que você sublinhe no seu material o alcance e o sentido das regras. Ou seja, até onde aquela regra vai. Quando eu falo regra, eu estou enquadrando tudo aquilo que tem a caráter legislativo, tá? O alcance daquela regra. Qual é o sentido dela? Ele serve para isso, ok? Das regras. Servindo de quê? Parâmetro para a exata compreensão delas e para a própria produção normativa. Ou seja, então eu quero que você perceba que o princípio ele é utilizado depois que a norma foi produzida, para que eu possa o quê? Ter o quê? Uma aplicabilidade melhor possível, uma compreensão exata, entendeu? E também o princípio ele é levado em consideração antes mesmo da produção da norma. Por quê? Porque quando o administrador público ele vai legislar, perdão, quando o legislador ele vai legislar, ele tem que ficar atento aos princípios que regem a administração pública. Porque não adianta nada ele pegar, por exemplo, o legislador produzir uma lei permitindo que um determinado deputado possa se utilizar de recursos públicos para custear as suas vontades, seus interesses de cunho pessoal. A gente está vendo que claramente essa lei está ferindo o quê? O princípio constitucional da finalidade, da impessoalidade, e por aí vai. Então tem que ficar atento com relação a isso, tá? Tanto antes quanto depois eu tenho que analisar os princípios. Eles não se restringem em fixar limites ou fornecer soluções o quê? Exatas. E sim consagram os valores... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite para você, você que acabou de assistir essa videoaula, essa aula demonstrativa aqui do Lá Concursos. Nós temos um curso super competitivo, específico que nós montamos, somente com esses professores top de linha que você acabou de assistir, por apenas aí 10 parcelas de R$15 da Polícia Civil do Estado de Maranhão, 2017 e 2018. É o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza absoluta disso. Pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, se você quiser aí fazer o download desse material didático, é só você clicar aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o nosso site, faz um cadastro simples, não vai pagar nada não, você pode fazer aí, vai efetuar o download desse material do LAC Concurso, tá certo, meus amigos? Espero vocês, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique like.